Ângela e você. Oferecimento Ilume. Antes de bater um papo com Otávio Rocha, que é consultor empresarial, nós vamos para o nosso recadinho de Darós Eletricidade. Para quem está construindo ou reformando e precisa escolher a iluminação, já sabe, né? Aqui na Darós você tem a melhor opção. Aqui você encontra plafons, arandelas, pendentes e lustres de diferentes tipos para deixar a sua casa ainda mais bonita. A Darós possui um portfólio enorme de opções, desde modelos mais simples até os mais sofisticados. Aqui com certeza você vai encontrar o que combina mais com a sua casa. Além de grande quantidade de opções, na Darós você ainda conta com a experiência de vendedores especializados que podem te ajudar na escolha, facilitando a sua compra. Não é à toa que uma empresa está há 54 anos no mercado, né, gente? Na hora de escolher a iluminação da sua casa, a Darós é o lugar certo. Agora sim, estou recebendo no programa Otávio Rocha, que é consultor empresarial e está aqui pela primeira vez no meu programa, por isso é um prazer recebê-lo no programa. Otávio, tudo bem? Tudo meu, tudo bem, Ângela? Tudo bem, graças a Deus. E a gente vem bater um papo com você a respeito do que está acontecendo no nosso país. Crise, que é o assunto mais comentado no ano de 2015, entrou 2016 está chegando ao fim e as pessoas ainda continuam falando em crise. Às vezes a gente que trabalha com publicidade até fica, vou falar para você, um pouquinho irritada, porque onde a gente chega para mostrar a importância da empresa, divulgar o produto dela, a gente chega com aquele otimismo, até você vai falar sobre otimismo também, e a pessoa de repente fala, ai, não, estou cortando publicidade porque a gente está em crise. Então está até irritando um pouquinho essa palavra crise. Por isso, você como consultor empresarial, vai falar para a gente, existe a crise? O que é a crise? Então, Ângela, eu tenho conversado com muitos empresários, né, com pessoas de casa mesmo, e se fala assim bastante sobre crise. Nós temos 3 aspectos na crise, que é bom a gente deixar bastante claro, né? Nós temos a crise econômica, que ela existe aí. Nós temos a crise política, que intensificou por demais a questão econômica. Agora, nós temos a crise de confiança, né, de otimismo. Essa crise, sim, é a pior de todas, porque quando as pessoas não confiam no mercado em que elas estão, não confiam, portanto, no negócio que elas estão inseridas, quando elas não conseguem enxergar um futuro promissor, elas paralisam, elas entram em uma estática, né? Crise de confiança, olha, eu nunca tinha pensado nisso. Explica pra gente, para quem está nos assistindo, como ela vem, essa crise de confiança, e como sair dela. Você disse que o medo faz com que a pessoa não confie naquilo que ela vê à frente. Ela vê, no caso do mercado, um empresário, um mercado meio obscuro, onde os juros estão altos, onde a venda não é mais igual a que era alguns anos atrás. Isso aí faz com que ela não tenha confiança nela mesma, no produto que ela tem ou no mercado que ela está inserida. Pois é, Ângela, eu me lembro quando eu tinha 21 anos, eu estava trabalhando em uma loja de varejo, uma grande loja de varejo, e naquela ocasião nós vivíamos uma crise muito severa, que era a crise dos tigres asiáticos, né? E eu era o número 1 em vendas naquela loja, eu tinha muito otimismo. Se é uma coisa que eu tinha certeza, quando eu colocava os pés na loja, é que eu venderia. A minha meta do dia. Quando entrava um cliente e olhava para ele, eu tinha certeza que ia vender para ele, né? Poderia não vender, mas eu só ia descobrir isso no final. Até lá eu estava acreditando muito nisso. Mas, ao acordar de manhã, ligar a televisão, assistir o jornal lá, falando em crise, eu tinha assinado um jornal, abri o jornal, crise, violência, o Palmeiras não ganhava um jogo também, enfim, estava tudo ruim ali, né? Eu comecei a ir para a loja já sentindo que o meu dia seria péssimo, meu dia de vendas seria péssimo, e as minhas vendas então elas caíram demais. Aí eu percebi
que o otimismo, né, a atitude era um fator bastante importante para que a gente pudesse superar a crise. Por quê? Até então, nós tínhamos a crise, Ângela, mas qual era a parcela de responsabilidade da crise? E qual era a parcela de responsabilidade da minha crise pessoal? Né? Eu pude perceber que a minha crise pessoal ali, a falta de confiança em mim, era muito pior. Né? Quando eu comecei a dar menos atenção para tudo que estava sendo dito e comecei a trabalhar de novo com as mesmas convicções que eu tinha, o meu resultado voltou a acontecer. Então eu acredito que a pior das crises é a crise pessoal, é a falta de confiança que nós temos em nós e a perspectiva que nós temos no mercado, a leitura que nós fazemos disso tudo. E então você quer dizer também que a gente é bem influenciável. Tipo, eu estou assistindo, só se falar em crise ou só se falar em violência, aquilo me coloca para baixo, vamos dizer assim no português, claro. E eu começo a ter pensamentos negativos e é isso que então me leva a fazer com que, no meu caso, a crise se manifeste para mim. Exatamente. Tocou num assunto muito importante, Ângela. O estado mental da pessoa, aquilo que ela está pensando, é o resultado do que ela vai fazer mesmo, né? Então, se você, por exemplo, está pensando em crise, qual é o seu comportamento? Vira o medo. Exato. Insegurança. Exato, você não vai fazer muita coisa, não é? Então, mude o que você está pensando e certamente você vai mudar o seu comportamento. Mudando o que você está fazendo, você muda o resultado que você obtém. E a confiança e principalmente, você falou em pensamento, você falou em otimismo, mas você também falou em atitude. Porque de repente eu estou confiando, eu estou otimista, mas eu fico lá, de braço cruzado e achando que o mundo vai me dar um retorno, vai me dar oportunidade. Não, essa atitude da busca, inclusive nesse mercado tão competitivo em que a gente está vivendo, o diferencial é que vai, inclusive, me tirar dessa crise, não é isso? Sem dúvida, pois é. Tem aí algumas coisas bastante importantes nessa última pergunta. Nós temos a questão, eu vejo a atitude de uma forma um pouco diferente. Eu separo a atitude de ação, de iniciativa, né? Atitude é o que nós pensamos, é aquilo que nós estamos pensando. Então, o otimismo é um produto da atitude, né? É o que nós já falamos já. Agora, a iniciativa, os comportamentos que eu vou ter são as ações que acontecem a partir do momento que nós mudamos a nossa atitude. Se eu não faço nada, portanto nada vai acontecer. Realmente, né? Nós precisamos então de um trabalho forte ali, de grande iniciativa, de grande confiança para obter resultados diferentes. E a gente estava falando também, Otávio, que o que é negativo, se a gente se apega a esse negativo, que a gente vai passar a ter atitudes negativas também. Então a gente tem tendência a seguir aquilo que a gente vê que tem sucesso. Ou como que você vê o ser humano hoje com tantas manchetes negativas e de repente surge um empresário lá que é o maior sucesso ou um produto lá que a gente vê que está se vendendo muito. Como a gente se espelhar nessa pessoa de sucesso para nos motivar e nos dar esse otimismo que a gente precisa? Então, o mercado, Ângela, ele tem oportunidades. Nós podemos estar vivendo um momento difícil, mas existem oportunidades no mercado. O Brasil não parou. Tá? Então, esse empresário bem-sucedido, ele conseguiu fazer uma análise nesse mercado e conseguiu tirar, portanto, uma sacada, né? Algo que os clientes querem. Ele buscou diferenciais no seu negócio, ele conseguiu, então, construir um projeto interessante e se tornou bem-sucedido. O que nós podemos tirar de exemplo dessa pessoa? Volto a dizer, essa atitude positiva, depois um planejamento muito bem estruturado, lembrando que
dentro do planejamento nós temos uma avaliação, que é o que você sugeriu, né? Fazer uma avaliação ali do mercado, fazer uma avaliação dos clientes, né? Fazer uma autoavaliação, quais são os pontos fortes do meu trabalho, do meu negócio, quais são os pontos fracos desse meu trabalho, desse meu negócio, que precisam ser corrigidos. Né? Quando você faz uma boa análise, você vai conseguir, portanto, fazer um bom planejamento. Aí você precisa executar. Aí entra a ação, né? Que é muito importante. Entra, portanto, o colocar a mão na massa. Se você é empresário, você vai precisar motivar e engajar a sua equipe nesse resultado. Né? Isso é muito importante, porque tem pessoas que também colocam algumas coisas como gastos, como despesas, como no caso cursos, capacitação, publicidade, e isso depois vai fazer com que ela não cresça tanto quanto aquelas pessoas que investem. Tem algumas coisas numa empresa que é preciso ser considerado como investimento e não como despesas. O que você acha disso? Então, a maior parte do brasileiro, ele vive no momento atual, né? Ele só olha o curto prazo, não olha o médio e o longo prazo. Eu costumo perguntar para as pessoas e fico bastante decepcionado com a resposta, né? Como que ele vê, que tempo que é o médio prazo? As pessoas pensam que médio prazo é 1 mês, 6 meses no caso, e longo prazo, 1 ano é longo prazo. Então, no Brasil, as pessoas são muito imediatistas, né? E o curto prazo? É hoje, é amanhã. Na verdade, curto prazo é 1 ano, médio prazo é até 5 anos e longo prazo é a partir de 5 anos. Então, não existe crise que vá durar o resto da nossa vida, né? Essa crise vai passar. Todo investimento que você faz agora em capacitação, todo investimento que você faz em marketing, ele vai estruturar o seu negócio, a sua carreira, para que você obtenha resultados mais lá na frente. E isso é fundamental, porque quando essa crise passar, Ângela, as empresas que fizeram uma boa lição de casa, ou as pessoas que também fizeram ali o gerenciamento da sua carreira, porque nós temos 2 coisas, né? Empresa e carreira, pessoas. As pessoas devem ver a sua carreira como uma empresa. Enfim, as pessoas que tiverem se preparado mais, investido mais, elas vão colher frutos. Aquelas que não fizeram, que retraíram totalmente, né? Essas empresas não vão colher os frutos. E aí elas vão estar com caixa baixo nesse momento, e quando vier outra crise, elas não vão superar. Elas vivem patinando justamente por isso. Falta planejamento, falta visão de longo prazo. Até falam, né, Otávio, que quem se sobressair ou conseguir sair dessa crise vai sair muito mais fortalecido e com uma capacidade de sucesso muito maior, porque ele confiou, ele teve projeto, ele teve ação, ele teve otimismo e também conseguiu investir para que isso acontecesse, né? E tirou um grande aprendizado, né? Em uma outra situação de crise, menor ou maior que essa, certamente ele vai estar bastante preparado mesmo. E a gente está aqui encerrando a nossa matéria, mas eu quero que você deixe assim uma ferramenta para aquela pessoa que está lá assim olhando na televisão e fala assim: ai, mas falar é bonito, eu quero ver agir. Essa pessoa que está se sentindo derrotada, negativa, eu gostaria que você desse o recado para ela. Bom, acho que tudo que nós falamos é sobre a autocrítica, a capacidade de fazer uma autocrítica. Então, levante daí, não é? Pense um pouquinho na sua vida. Tudo que você já passou pela sua vida, as dificuldades, você superou. Eu costumo dizer que nada é para sempre mesmo, né? Existem 3 palavras mágicas, Ângela, que resolvem todos os problemas. Essas 3 palavras são: isso também passará. Né? Quando você tem esse otimismo e você encara dessa forma a sua vida, e aí você tem a coragem de levantar do sofá, eu já passei por momentos desses, as coisas começam a acontecer na sua vida, né? Faça, porque parado aí você não vai conseguir nada mesmo. Muito bem, adorei. Eu quero que você volte no programa para falar para nós mulheres. A capacitação de nós mulheres e a mulher inserida no mercado, ainda existe um diferencial muito grande de oportunidades. Você promete que volta? Prometo, vai ser um prazer.
Muito obrigada, parabéns, sucesso para você. Muito obrigado, Ângela. E a gente vai para os comerciais e já já a gente volta e você não sai daí não.